com certeza estão armando. Veja bem, eles têm consciência que estão lidando com uma parte da população extremamente alienada e extremamente manipulável. Vamos lembrar, quando a gente faz uma análise de qual é a população que apoia o Bolsonaro, a gente precisa lembrar que dentro dessa população a gente tem uma maioria de pessoas que é capaz de vender a geladeira de casa e entregar numa igreja achando que está comprando um pedacinho do céu. Então, essa é a população, infelizmente, que apoia o Bolsonaro. Então, é uma população facilmente manipulável. Estão sim, Léo, eles obviamente estão armando contra o Glenn por causa dos fake news que estão chegando. Por exemplo, a Joyce, quando ela fala que o telefone dela foi clonado, o que ela está querendo dizer é que foi hackeado, é que existe aí um hacker à solta e esse hacker está trabalhando para alguém e ela está sustentando, obviamente, a ideia do hacker. Eu já refuto completamente a ideia da possibilidade do telefone dela ter sido hackeado, até porque assim que as operadoras não as operadoras, mas assim que as empresas que desenvolvem os softwares descobrem qualquer tipo de vulnerabilidade, eles corrigem automaticamente, o que significa que ainda que tivesse existido um hacker no passado, a divulgação desse hackeamento já teria sido suficiente para a vulnerabilidade ter sido solucionada. Então, obviamente, a gente já sabe que o caso da Joyce é uma armação, e se é uma armação, essa armação tem uma finalidade, criar uma expectativa social, que tem um hacker à solta fazendo mundos e fundos para complicar a situação do Estado. Esse hacker, obviamente, é indiretamente conectado ao Glenn por causa da situação da Vaza Jato. A gente tem um outro ponto também, que é a Veja, obviamente, renegociaram com a Veja e disseram, para de bater na gente, vamos ser amigos. Então a Veja vem trazendo uma daquelas notícias que talvez seja a notícia mais esculachável da história do jornalismo mundial. Eu falo isso, Léo, porque, olha, constantemente eu recebo ameaças de morte no meu Facebook, histórias bizarras do tipo, olha, vão fazer isso, vão fazer aquilo, a gente recebe constantemente. Agora, já pensou você colocar na capa do 247 uma história que veio da Deep Web a partir de uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece a voz, que você não conhece a imagem, ou seja, é uma história completamente incompatível com o jornalismo. Imaginar que uma empresa de comunicação acreditaria, né, a característica maior da Deep Web é exatamente o anonimato. Essa empresa de comunicação, ela conseguiria, obviamente, de uma forma muito estranha, receber essa notícia de que estariam armando um atentado contra o Bolsonaro. Mas o mais interessante, ela acreditaria na notícia e teria coragem de dedicar a capa da revista para essa notícia. Isso é uma coisa que, obviamente, poderia ter vindo de uma criança de 12 anos que está falando isso para causar um caos. Isso poderia, obviamente, ter vindo da própria equipe do Bolsonaro. Não, mas a revista vai e publica, o que mostra que se a revista publicou alguma coisa tão baixamente jornalística, tão esculachável, ela não publicou isso à toa, ela recebeu para publicar isso. Olha, recapitulando para ficar de uma forma muito clara, nenhum jornalista seria louco o bastante para colocar o seu nome atrás de uma notícia a respeito de terrorismo, vinda de uma pessoa que não tem nome, que não tem voz, que não tem face, que é impossível de ser identificada, porque ele não acreditaria na versão dessa pessoa se ele não tivesse subsídios para saber que essa pessoa é realmente um terrorista. Agora, Léo, só para concluir, olha, vamos falar mais uma vez, a maior característica da Deep Web não é o anonimato. Na Deep Web as pessoas realmente estão lá para fazerem coisas erradas e não serem identificadas. Aí me vem uma história de que, de repente, na Deep Web teriam encontrado o manual do crime do Glenn Greenwald. Peraí, quer dizer que lá na Deep Web tem o Deep Facebook, onde o Glenn tem a conta dele como Greenwald, para ninguém identificar, com a foto dele de óculos escuros, para ninguém saber que é ele, e aí ele publicou o manual do crime. Vamos cair na real? Todas essas histórias são histórias fantásticas, histórias extremamente espetaculosas, que nenhum jornalista teria a coragem de publicar se não estivesse sendo pago. Vocês estão pagando para publicar isso, tem um motivo.